Olá pessoal, bom dia a todos. É uma alegria estar abrindo a palavra e tratando dos textos maravilhosos que ele tem para nós sobre esse assunto. Alguns já descobriram que o assunto aqui não é finanças, aqui é dependência de Deus. É como nós estamos na nossa dependência de Deus nesse assunto tão importante. Vamos tratar sobre como sair das dívidas. Ontem nós levantamos aspectos do que a Bíblia fala sobre finanças, algumas coisas, vamos repassar alguns textos. Bem, uma vez que eu percebo que eu estou no caminho errado, a inteligência que Deus nos deu vai falar o quê? Agora eis o caminho correto. Minha querida, o seu marido tem dificuldade quando ele está indo num caminho errado, você fala assim, esse caminho não está certo. Ele continua, não é? Não acontece às vezes? Fala assim, olha, acho que esse caminho está errado. Olha, muita gente fazendo assim. O homem é desse jeito. Ele está no caminho errado, a mulher fala assim, olha, parece que não é aqui, eu nunca vi essa árvore, tal. E ele continua, até que ele chega no lugar lá e ele fala assim, mas já deu 50 quilômetros, né? E aí a mulher fica cheia de razão, que a mulher sempre tem dois lados do casamento, né? Um lado que está certo e o lado nosso. Bem, primeira questão para nós entrarmos no caminho da libertação, porque é uma escravidão, né, irmãos? É escravidão, né? O primo é fictício, né? O primo, na verdade, é você mesmo e eu, né? Mas o primo sempre acha que ele não é escravo, mas o sistema quer nos tornar escravos, porque lá em Deuteronômio, aquela passagem de Deuteronômio 28, o povo ia entrar na terra prometida. Então o pai falou assim, Moisés, esse povo é tolo. Não fala assim, né? Fala coisa pior. Então Moisés, você vai dizer para eles que lá na terra que eles vão entrar, o pessoal vai querer que eles sejam escravos. Vão emprestar para você, mas você não vai falar para eles não serem escravos. E diz assim, estas maldições acompanharão quem não temer a palavra. E sabe o que tem lá, nessas maldições? Hemorroida, úlcera e dívida. Esse Deus tem hora que ele está brincando com a gente, né? Não, ele ama. Por ele amar, ele tem que instruir. Né? Bem, buscar a Deus em primeiro lugar. Peça ao Senhor mente renovada, irmãos. O texto de Romanos 12 fala que nós precisamos ter a mente renovada, essa mente encharcada do sistema financeiro, do sistema que visa o quê? O que o sistema financeiro visa em termos da nossa vida? Que nós sejamos escravizados pelos nossos desejos, mas os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Essa é a dimensão do reino de Deus. É utopia? Não, é da vontade do Pai. Quantos desejos encapsulados temos aqui só entre nós aqui? Quantas coisas que nós sonhamos? Tem moças que elas têm pais que são verdadeiros tiranos. Tratam as moças assim, regrado, mesmo tendo condições às vezes. Quando ela casa, o que ela projeta no marido? Que o marido vai suprir aquilo. E aí? Só que o marido, por sua vez, está esperando um monte de coisa do lado dela também, em outras áreas. E aí vem o choque. Por isso que nós precisamos todos ir para a graça e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou o problema da minha vida financeira. Não é porque eu ganho pouco? Não, se eu ganhar mais, nós vamos tratar sobre isso também, né? Bem, quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. Quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Vaidade, vaidade, vaidade.
Diz um dos homens mais sábios, né? Precisamos ser libertos. Totalmente, totalmente. Agora, sabe quem não vai ser liberto? Quem acha que não é escravo. Quem acha que não vive pelos próprios desejos. Não, eu tal, eu só. Não, porque o meu vizinho, porque o meu primo, porque isso. Agora eu não. Irmãos, precisamos de revelação. Precisamos ser instruídos na palavra. Nós precisamos de revelação da nossa condição. Porque nós temos um bom conceito da gente. Nós temos um alto conceito de nós. Eu já encontrei homens sábios em finanças que viviam como escravos, tendo coisas, escravos, porque luta-se para ter, depois sofre-se para manter o que tem. É uma escravidão, tanto tendo como não tendo. Só temos o caminho. O novo e vive caminho, que nos foi concedido pelo véu, isto é, pela carne. É um texto precioso, está falando da crucificação. Que na morte de Cristo nós fomos incluídos, mortos, e Ele na ressurreição nos deu uma vida nova, liberto do quê? De nós mesmos. Dessas coisas que nós fomos encharcados. Bem, esta aqui é a parte do arrependimento. Reconhecer que precisa de mudança na sua vida financeira, que você é incapaz. Rememorando, incapaz tendo e não tendo. Eu estava uma vez, quem tem estrada tem história, né? Estava uma vez no encontro de casais e falando sobre maridos miseráveis, sovinas, mão de vaca, muquirana, munheca de samambaia, né? Alguns textos aí, depois de ir para tantos lugares pregar, as pessoas passam os textos para a gente, da maneira que, como se falar do pão duro, né? Do miserável. Aí, uma mulher cutucou o homem assim, né? Tipo, ele aí, né? Tipo, e ficou claro, porque quando você se mexe, a gente percebe algumas coisas assim, né? Quando você cochila, a gente percebe, mas pode cochilar, não tem problema. É melhor você cochilar do que você perturbar os outros, né? Aí, depois, sentei na mesa dele, sem querer, querendo. Aí eu falei, então, e aí, como é que tá lá em casa? Eu falei, mas esse aqui é um miserável de primeira. Então, não tem. Quando tem, se torna escravo de ter. E o grande medo de perder. Olha que texto maravilhoso de Oséias 5,15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha só. A angústia é a desilusão por ter tomado decisões erradas. As cobranças do credor, as acusações são uma bênção para que venha o arrependimento. Sabe aquela angústia que você passa? Fala assim, puxa vida, estou querendo isso, ou não consigo pagar isso. Aquela angústia é benéfica na mão do Pai. Porque o arrependimento, segundo Deus, gera vida. E essa vida que o Senhor tem para nós. Uma vida de prosperidade, tendo pouco ou tendo muito. Olha o plano do Senhor para a nossa vida. Um dia fui na igreja, um cântico que eles cantaram, né? Aqueles cânticos de triunfalismo, sabe? O Senhor e tal, e todo mundo, a igreja animada e tal, assim, e eu fui, para piorar o negócio deles, fui falar sobre o cântico. Na hora do cântico, as coisas são lindas, são românticas. Quando aquilo vai acontecer na nossa vida, irmãos? Nunca. Porque uma coisa é a minha vida espiritual e outra coisa é a minha vida secular, a minha vida... O que é isso? Não, é tudo a mesma coisa. O Senhor quer ser a plenitude na nossa vida em todas as coisas. Nós louvamos o Senhor porque nós somos amados. E nós louvamos o Senhor quando nós não temos. É contentar com o que tem. É o texto que nós vamos tratar, que já falei que nós vamos tratar de tanto texto, mas até umas 5 horas da tarde mais ou menos, todo mundo já pode ir para casa almoçar. Bem, irmãos... Então aquela angústia, aquele credor, ele é importante. A mulher cobrar uma coisa e você não poder, é importante, porque nós precisamos não trazer sobre nós a responsabilidade de falar assim, não, agora eu vou resolver, porque eu vou resolver é antecedido do eu, e o eu, o que o Senhor fez com o eu? O que o Senhor fez com o nosso eu?
Ele aniquilou totalmente no seu corpo, para que seja a vida de Cristo. Nada faltou ao Senhor. E ele falou assim, quando os homens muito interesseiros falou assim, olha, quando viu ele reproduzir, lá multiplicar pão para um monte de gente, 5.000, só contando homens, fora criança, mulher e cachorro, eles falaram assim, esse é o cara que tem tudo. Aí o camarada falou assim, mestre, deixa eu te seguir. Sabe o que ele estava interessado? Ele estava interessado num Deus que multiplica o que não existe. O que o Senhor respondeu para ele? Aves do céu têm ninhos, lobos têm covis, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Eu fico questionando, por que muitas pessoas, e eu, buscamos o conhecimento do Senhor? Possivelmente nesse bojo, nesse meio, tem muito a ver com prosperidade. Por isso que as igrejas da prosperidade crescem muito. Crescem de que maneira? De maneira acéfala, deformada. Misericórdia. Mas estes pregadores são importantes, porque o Senhor disse que no final dos tempos vai mandar a doutrina do erro. E para mandar a doutrina do erro tem que ter pregador do erro. E os incautos são o seu público. Irmãos, não precisamos viver dependente do sistema, não precisamos viver dependente de nós, não precisamos viver dependente de pregadores, nós precisamos depender daquele que veio ser nossa vida, Jesus Cristo. Bem, vamos voltar a uma coisa que todos gostaram muito ontem. Não compre mais nada a prazo. Vamos repetir este princípio fundamental. Chegar diante do Pai e clamar por não comprar mais nada a prazo. Quero contar um exemplo. Trifena era uma mulher que, quando o marido dela chegava depois do estudo, foram 12 semanas escutando a mesma coisa, que somos amados do Senhor, ela lanhava as costas do marido. E Trifena falava, você está louco, isso não vai funcionar, onde se viu? Esses textos nós nunca vimos na Bíblia. E o marido apanhava, porque uma felicidade do marido é aprender a apanhar com alegria, viu? Com um sorriso no rosto. Eu aprendi isso numa viagem que fizemos com um argentino que casou com uma mulher de Fortaleza. A mulher, ela era séria, brava, e ele estava sempre sorrindo. O nome dele é Borges. Eu cheguei para ele e falei, Borges, como você consegue, Borges? Ele falou assim, aprendi a apanhar sorrindo. E a Trifena batia no irmão, e ele aprendeu a apanhar sorrindo. No final do curso ele me contou, que chegava em casa e ela falava um monte de coisa, e ele persistiu em buscar o Senhor. Anos depois, eles foram libertos de um financiamento que eles estavam, entraram num apartamento novo e me chamou lá. Nisso a Trifena já tinha sido tratada, né? Porque 5 anos, em 10 anos, em 20 anos é um tempo bom de uma mulher ser tratada em finanças, viu, irmãos? Fiquem felizes que isso acaba um dia. O homem deve demorar menos um pouco, uns 40 e 50 anos. Já agora virou todo sorriso para o outro lado. Eles estavam felizes, mas ela combatia aquilo que ela tinha. Tanto que eu falo assim, eu falei para o irmão, traga sua mulher para viver. É difícil, hein? Libertação. Até hoje, e agora, eu trabalho com o filho deles no Ministério Jovem. Eles estão seguindo o mesmo princípio que eu ouvi do pai. Percebe a importância de vocês, pais, na sequência da vida do filho de vocês? É maravilhoso isso. O que nós vamos deixar para eles? Dívidas? Aconselhei uma querida outro dia, foi na morte no enterro do pai dela, falou assim, querido, o que eu vou fazer? Pagou um seguro para mim até o ano passado, deixou de pagar e deixou um monte de dívidas. E nós precisamos deixar o caminho para os nossos filhos. E o caminho, nós sabemos que é Cristo.
Não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo a lei. Eu quero introduzir uma coisa que eu nunca falei em finanças, nesses poucos anos. É necessário pagar nossas dívidas. Há umas semanas atrás, encontrei uma pessoa que se acostumou, misericórdia, a ficar devendo os outros. E ele ia entrar um dinheiro. Aí eu disse a ele assim, falei, agora você pega o dinheiro e paga o fulano, paga o Beltrano. A mim você não precisa pagar não, porque eu já perdoei sua dívida, né, irmão? Já entreguei para o senhor a dívida. Você não me deve nada, mas paga o fulano, o Beltrano, tá? Tá bom. Aí, dias depois ele apareceu lá e estava com um carro. Não, sabe o que é? Na hora que foi fazer um negócio, não sei o que, eu peguei e fiquei esse carro. Eu falei, mas você não pagou as pessoas? Não. Não, mas agora, agora eu estou projetando um negócio assim, que aí tal. Nós precisamos da misericórdia, porque a gente quer iludir, mas nós somos iludidos, que é enganando e sendo enganados, diz a palavra. Então é necessário pagar. Eu quero contar a história de Mefibosete. Ele um dia me achou na internet, ele devia 400 mil reais, isso já há uns 5 anos, talvez 7 anos atrás. E ele estava fugido da cidade dele, ele mora no Mato Grosso. Ele fugiu da cidade, deixou a mulher, a casa dele e foi morar num hotel. Fugido, porque ele entrou com agiotas. Os agiotas estavam atrás dele. A agiota tem alguns métodos assim estranhos à lei, né? Ele teve que fugir. Eu comecei a conversar com ele pelo Skype. E o Senhor começou a fazer uma obra na vida dele. Ele morava no hotel, que ele não podia sair do hotel, porque ele não tinha dinheiro para pagar o hotel, e ele não tinha dinheiro para comer. E depois da amizade que a gente foi fazendo, eu copiei um Big Mac e mandei um Big Mac para ele pela internet. Falou assim, irmão, que vontade, viu? Mas eu tenho umas bolachinhas para comer. Então você vai agradecer a Deus. E Deus começou a fazer um milagre na vida dele. Ele trabalha com fazendas e não tinha a máquina para medir os terrenos. Deus providenciou que uma pessoa cedesse a máquina e Deus começou a fazer 400 mil reais. Porque ele era de uma igreja que precisa parecer aos outros que era próspero. Porque vocês sabiam que endividados eram crucificados? Porque dívida era sinal de pecado para o fariseu. Então dentro da igreja você não pode falar que você está endividado, porque aí você não é espiritual. Então ele tinha que parecer aos outros que ele era espiritual, porque tinha um cara lá que era o ícone da igreja, que tinha tantas jamantas lá, de uma transportadora, era o cara que todo mundo falava assim, não, esse cara é 10, esse cara é abençoado. Aí durante esse período que a gente conversou, que foram meses, ele falou assim, caiu, era pé de barro. Tudo que ele tinha não era dele, era do sistema, e aí ruiu. Eu falei assim, onde você estaria se você tivesse seguido os passos do ídolo de barro, pés de barro? Mas Deus teve misericórdia e tratou aquele homem, e eu vi muita coisa acontecer na vida dele. E um dia, ele me disse assim, eu já estou curado. Eu falei, não, você não pode dizer que você está curado, você vai saber que você vai estar curado quando você tiver dinheiro. Aí você vai saber, porque enquanto você não tem, aí você vai saber se você está curado ou não. Porque já aconteceram pessoas que tiveram, Deus restaurou a vida financeira deles, aí começaram a fazer coisas que não glorificavam o Senhor e voltaram à estaca zero. Sabe por quê? Porque nós somos amados. E o dia que falei para esse Mefibosete, olhei bem no olho dele e falei assim, como você é amado do Senhor, né? Ele ficou me olhando e falou assim, o olhar dele disse para mim assim, como que eu sou amado do Senhor? Eu estou aqui fugido, escondido. Então, o Senhor ama tanto você, que teve que tirar você e levar você para a barriga do peixe. Levar você para o buraco, para a catacumba.
É o amor do Senhor, porque você não conseguia mais andar pelas suas próprias pernas. É isso que o Pai que ama tem que fazer a gente. Levar a gente à angústia. Por isso que o texto fala assim, de madrugada me buscarão. E madrugada é um horário bom de pensar em dívida, né? É maravilhoso, né? Vira de um lado, vira do outro, vira de um lado, vira do outro, né? E saber que no outro dia o credor vai te ligar. E eles ligam nos horários mais inconvenientes, né? É o que você ouve falar lá do seu primo, né? Que eles ligam à noite, na hora que você está relaxando, né? Misericórdia. Olha aqui que Harold Walker falou uma frase que eu gosto demais. Falando sobre a escravidão. A dívida escraviza porque representa o gasto presente do trabalho futuro. Contraímos dívidas porque gastamos hoje o que ainda não ganhamos. Consequentemente, até a dívida ser paga, todo o nosso trabalho, ou parte dele, rendimentos, não pertence mais a nós, mas aos credores. Tá. Em termos práticos, se a nossa dívida representa 30% do nosso ganho, digamos, você tem lá um financiamento de 30% do seu ganho, e estas prestações duram 10 anos, significa que durante os próximos 10 anos, nós não possuímos aqueles 30%, nós possuímos 70%. E quando a dívida que nós assumimos significam 50% do nosso ganho, significa que durante 10 anos, 50% do nosso salário não pertence mais a nós. Só que na hora que nós fazemos a conta dos gastos, o que nós fazemos? Qual conta que nós fazemos? Que nós temos aquele salário. E aí, quando que vai bater a conta? Não vai bater nunca. Bem, para piorar a situação, porque o diagnóstico tem que ser o mais cruel possível, para que a gente queira a cura, senão a gente não vai querer. Se o médico falar assim, você está com câncer, mas passa o irudoide aí que vai resolver, você vai embora tranquilo, né? Passa o irudoide e resolve. Não, você está com câncer, você vai morrer. Uma coisa terrível que eu ouvi outro dia. Cerca de 90 e poucos % das pessoas que são diagnosticadas, que fumam, que vão morrer por causa do cigarro, 90% voltam a fumar. É um absurdo, né? Vamos pensar que 50%. Então, significa o seguinte, que 90 a 95% das pessoas que ouvem sobre finanças continuam do mesmo jeito. Elas estão escravas e continuam escravas. Então, depois de um diagnóstico terrível, porque saber que você é escravo é um diagnóstico terrível. Escravo de paixões, escravo dos desejos, escravo da concupiscência. Concupiscência é pior que desejo. É uma concupiscência é um desejo que você não consegue segurar. É uma coisa maluca. E como se forma o desejo? Ele foi num casamento com um terno que ele comprou lá numa loja boa. Aí, só que daí 15 dias casa outro irmão. E ele fala assim, você acha que eu vou com esse terno? E a mulher fala assim, vai que esse terno é bonito. Ele fala assim, você acha que eu vou com esse terno? Todo mundo me viu com o mesmo terno na festa e todo mundo vai estar na mesma festa. Ele não vai. E você sabe que é capaz dele até dar uma dor de barriga na hora, porque ele não foi comprar outro terno novo? Ele não vai. Vá com o mesmo terno, usa aquele que faz 10 anos que você não usa e ninguém vai saber. Olha como se forma o desejo na nossa mente. Ele vai tomando conta da gente. E a gente parece que é menos, é diminuído se a gente não tiver aquilo. Agora vamos falar da mulher. Ela foi no casamento. Não, deixa para lá isso aí. Deixa só com os homens, que os homens são terríveis. Homem, quando bota um negócio na cabeça, nem dinamite arranca da cabeça dele. Por isso que o texto fala. É homem, mulher, já fiquei em dúvida agora. Que é como goteira. Minha mulher gosta de dormir com goteira. Eu pus uma lata lá, pus um negócio para goteira. Que eu durmo bem, né? Graças a Deus. Mas disse que é igual uma mulher que fica uma goteira. Diz que uma tortura chinesa é botar um pingo de água na cabeça do cara. O cara endoida.
É um pingo de água. Fala assim, vamos cortar teu braço, corta o braço, mas não deixa o pingo de água. A pingo. Compra. A prima tem, compra. O irmão tem, compra. Quem está rindo é porque já sabe que é assim. Desculpa, gente, não vi ofender ninguém. Escravo dos desejos. Agora tem gente que é mais contida, né? Tem gente que nem ri. É a mesma coisa. Mas uns são mais controlados, né? Eu encontrei um homem que falou assim, esse negócio aí, eu fiz um financiamento de 30 anos, paguei tudo certinho, não atrasei. Mas é valente, né? Pagou 3 casas e bate no peito, fala que é esperto. Outro dia eu estava pensando, como é que convence um camarada que é estúpido, que ele é estúpido? Ele é estúpido. Ele foge. Irmãos, se não é a graça, nós somos tolos, arrogantes, soberbos. O diabo é mestre na questão de levantar o nosso ego, falou assim, como Deus sereis. E Adão falou assim, como Deus eu vou ser? Me dá aqui. Irmãos, nós precisamos de libertação. Está onde? Um novo e vivo caminho. Entenderam essa frase do Harold Walker? Gasto presente, prazer presente do gasto, do dinheiro que vamos ganhar. Como falou o nosso amigo, pastor Marcos Salles, se tiver uma mudança, bem, quem tem estrada tem história, né? Já falei isso para vocês. Estava eu comprando um livro na livraria, chegou um irmão e falou assim, então, foi muito bom aquele exemplo lá, né? Eu falei, qual? Aquele exemplo que você deu, porque eu estava para comprar um apartamento financiado, ou sei lá, um carro, não me lembro direito. E na hora eu falei assim, isso é para mim. Eu fui e não fiz o financiamento. Meses depois eu fui despedido. Aí eu fiquei pensando, olha, era eu mesmo. Então quando eu falo assim, sou eu, começa a mudança. Por isso que eu falei para vocês ontem, não fique pensando que é para o primo, não fique pensando que é para o seu irmão, não fique pensando que é para o seu filho, é para nós, irmãos. E uma coisa terrível que eu ia falar no começo, já vou falar agora, que eu não gosto de muita surpresa. Todos vocês aqui vão sair daqui com mais responsabilidade, porque agora sabem. E o que mais, a quem mais será dado, mais será cobrado, irmãos. O Senhor nos ama e vai insistir conosco para que nós não vivamos como cauda, mas com o cabeça que é Cristo. Bem, aí um texto atual, a dominação. Ficamos escravos do sistema financeiro, porque o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Servidão, servidão, servidão. Partindo para a parte prática, uma questão bem prática, isso é bem importante. Anotar as coisas, anotar os seus ganhos e despesas. Como que eu vou tomar medidas? Como que esta igreja chegou a um acordo que precisava pôr aquela parede para lá, aquela parede para lá? Porque ela falou assim, poxa, mas espera aí, vem pessoas, eles ficam amontoados, não tem lugar para... Então, ela anotou aqui as medidas, viu que não é possível caber o tanto de pessoas que estão vindo à igreja, então eles aumentaram. Eles tomaram decisão em cima de coisas que eles anotaram, ou fizeram, isso, certo? Esse ar-condicionado, foi feita uma medição aqui, precisa de tantas, 200 pessoas, precisa de um ar-condicionado, é assim. Então nós precisamos anotar o que nós ganhamos e o que nós gastamos. E quando nós vamos fazer isto, nós vamos ficar surpresos de quanto nós botamos fora, como nós tratamos ontem sobre desperdício. Nós botamos fora um monte de coisa. Às vezes, eu saio para comer com a minha esposa e falo,
não é questão de miserabilidade, é só você fazer conta. Puxa, eu mando tantos reais para o missionário e num jantar, às vezes eu gastei tanto, às vezes eu fico pensando isso. Então, quando nós começamos a fazer conta, não é uma coisa assim, eu preciso ser contabilista para fazer, não. Depois que você também acostumar a saber como é que é a sua vida financeira, você nem precisa mais fazer tanto, porque já sabe como é que funciona. Você sabe que você precisa economizar, né? Você não precisa, homens não são centopeia, eles não precisam de 30 pares de sapato no guarda-roupa. Não são centopeia, né? Que centopeia tem 100 pernas, né? Centopeia, né? Então, você vai vendo que você tem muita coisa, que você não amealha coisa que você não precisa, né? O sistema hoje quer que você troque o celular de quantos meses em quantos meses? Não que você vai ficar com aquele StarTech ainda, né, que você fazia assim para abrir, não é isso. Deus não é Deus de miserabilidade, isso que nós precisamos entender também. Porque geralmente a pessoa fala assim, se eu for fazer isso eu não vou poder comprar mais nada, eu vou viver miseravelmente. Não, durante um tempo você vai viver miseravelmente, porque você já vive miseravelmente. Só que você vive miseravelmente inconsciente, agora você vai ser um consciente miserável. É animador isso, né, irmãos? Não é, só que a graça opera. Vocês já viram como que um saltador de distância faz? Ele não chega ali e dá o pulo, ele vai lá atrás, porque ele precisa pegar impulso. Então, para nós termos o impulso da graça, o Senhor vai ter que levar a gente lá atrás. Muitas vezes angústia, passar privação. É aquele texto que eu falei, Paulo falou assim, eu sei ter alegria na abundância e passar necessidade. E esta vida miserável que o sistema está oferecendo a cada um de nós passamos necessidade, porque a necessidade nunca vai ser suprida se não for a graça. Sempre haverá coisas para se comprar, e se inventa coisa para comprar, não é, irmão? Quantas coisas se inventa para comprar? O irmão lembra quando comprou aquela TV bonita lá? Quando veio a TV e colocou na parede, o sofá ficou feio, ficou velho de uma hora para outra. Você senta nele há 10 anos e ele fica feio, porque você vai trazer teu primo para ver a TV que você comprou. É lógico que é um absurdo, você não vai trazer teu primo para mostrar a TV, porque você não vai falar isso para ele, você vai chamar ele e vai deixar que ele veja a TV, e se ele não vê a TV, você vai contar para ele. A gente não faz isso, né? A gente só pensa isso. A gente só pensa isso quando a gente vai numa festa, a gente só pensa isso quando nós temos um carro, que vai aparecer aqui o carrinho aqui, quando nós temos um carro velho e a gente não estaciona em frente à igreja. Um irmão me falou assim, eu sou de uma igreja dessa, triunfalista, eu vejo os carros estacionados, e aquele irmãozinho que tem aquele fusquinha caindo aos pedaços, ele põe lá no fundo, porque ele se sente diminuído. Então, quando nós queremos ostentar coisas, aqueles que Deus tem abençoado, nós estamos muitas vezes mostrando uma coisa para o outro irmão, que eu sou espiritual, porque o dinheiro dá poder. Warren Wiersbe, falando sobre o livro Crise de Integridade, ele tem um capítulo só falando de dinheiro, ele falou assim, o que destrói ministérios é soberba, dinheiro e sexo. Soberba de parecer aos outros. Uma coisa, irmãos, quando Deus estiver abençoando você e você sair da miserabilidade da vida que você vive, evite contar para os outros. Faz mal para as pessoas. E se nós contamos ainda para menosprezar as pessoas, mais errado ainda. Estamos plantando para colher. E as pessoas têm inveja. Lembra aquele rei que mostrou para o rei todos os tesouros que tinha? O que ele fez? Foi lá, saqueou todos os tesouros. É um exemplo. Nós precisamos ter nossa vida com o nosso Senhor, com a nossa esposa em casa, com a nossa família. E tem irmãos que você pode testemunhar, sabe? E são poucos. Causa mal. Introduzimos várias coisas em nome de Jesus aqui, hein? Anotar os gastos. Sabe qual é a reação das pessoas quando fala sobre anotar gastos? A primeira coisa que vem à mente dela
Ela diz assim: eu não preciso anotar gastos, eu preciso ganhar mais dinheiro. É um engano. E a pessoa fala assim: eu preciso de ganhar mais dinheiro. Onde se viu anotar gastos? Não resolve nada. Aí você vai ver quanto você põe fora, quanto seu filho põe fora, quanto é sua energia, quanto é seu gasto de água, de luz e tudo. Porque é o seguinte, irmãos, enquanto vivermos nós vamos tomar água e vamos usar energia. Pequenas mudanças no decorrer de anos significam muito dinheiro. Uma coisa é que nós desperdiçamos água. Possivelmente, se você mora numa casa, a sua casa tem um vazamento que está comendo sua água, anos e anos. Mande lá, eu tenho um encanador, um irmão, ele chama Mário, não é o Mário Bros não, o Mário é o nome dele. Ele vai lá e vai descobrir o vazamento, fala assim: olha, minha conta de água, que imagina você economizar R$10, R$20 por mês, é muito dinheiro, economia. Então você vai ver, outra coisa, a pessoa chega aqui e fala assim: ai pastor, não tem dinheiro para comprar o botijão de gás, só que olha o celular, tem um Samsung 7, né? E tem conta de dados no celular. Então por que não tem dinheiro para pagar a conta? Porque ele gasta em outras coisas, nas coisas supérfluas. Aí eu olhando o veredicto, né, o prognóstico ali, o orçamento, porque, irmãos, cada um de nós tem um orçamento, né, tem uma firma lá dentro da empresa, né. Olhando o orçamento, falei assim: acho que vai ter que cortar a internet, hein, e vai ter que cortar os canais da net. Vai ter que cortar vai ter que cortar, né, porque o diagnóstico está falando aqui, isso aqui é tudo supérfluo. O que é supérfluo? Aquilo que você não pode pagar, porque a necessidade o que é? Comer, vestir, né? Escola de criança. E quando a pessoa chega a um acordo que ele não pode ter o filho na escola particular? Mas ele vai sentir, ele vai ficar complexado, porque ele vai sair de uma escola particular e uma escola pública. Como é que vai? Então, tá bom, é isso. Ensina o filho desse jeito. Ensina a viver hipocritamente. É isso que nós fazemos ou não? Aquela pessoa veio pedir dinheiro emprestado para pagar a escola do filho que estava atrasado. Falei: não vou emprestar. Quer dizer, na verdade nós temos que dar, né? Porque como eu disse ontem, ele não vai pagar você. Você já está sabendo disso, se você orou ontem já está liberto, senão ainda vai carregar esse fardo. Porque quando você carrega o fardo de uma pessoa que te deve, é 50 quilos. Ele está carregando 2 quilos, tá? Você está carregando 50. Então você põe os 50 nas costas dele. Então, se nós não aprendemos a olhar como estão nossas finanças, nós nunca vamos saber onde nós vamos economizar, por isso tem que fazer as contas. Aí o texto de Lucas 14, né? Se um de vocês vai construir uma torre, primeiro senta e calcula. Por que tem que sentar? Olha que interessante como a palavra do Pai é maravilhosa. Você tem que sentar, porque como é que nós fazemos conta para fazer a compra? Eu gasto isso, ganho isso, dá. Não é? Gasto isso, faz aquilo, porque na hora que a gente quer, o desejo lá dentro, é o vulcão que está lá dentro para explodir, né? Você faz as contas mais esdrúxulas possível. Depois ia falar o primeiro mês, né, do carnê. Depois do terceiro mês você fala: e não deu. E aí faz o quê? Aí olha para a mulher: e não deu. Fala: e aí não deu. E aí vai fazer o quê? O que vai fazer? Então sentar realmente, isso é uma coisa muito maravilhosa, sabe? Você sentar e falar sobre esse assunto, né? Você vai falar para a mulher que você não vai comprar, né? Você vai ter que preparar o terreno, sabe? Jogar água no terreno, sabe? Você vai ter que elogiar bastante, você vai ter que dizer que ela é a melhor mulher do mundo, você vai ter que falar um monte de coisa e depois vai levar uma bolachada na cara. Aquele desejo encapsulado, né? Durante tanto tempo não vai poder ser realizado, porque não tem dinheiro. Bem, uma coisa, fez as contas, não tem dinheiro, não compre. É uma necessidade básica? Joelho. Senhor, tem misericórdia. Que milagres. Eu conheço um homem, ontem eu vi, ele disse assim: olha, eu tenho um problema, eu não como sem mistura, né? Sem carne.
Mas aí ele conheceu os princípios da palavra de Deus e falou assim: eu não vou comprar mais a prazo. Irmãos, que coisa doida, o bagulho é louco. Um cara bateu na porta dele e falou assim: querido, eu matei esse porco, não sei, o boi, não sei, e tem carne de sobra, e meu celeiro é pouco para guardar, eu trouxe aqui para o irmão. Ele me contou isso, eu falei assim: esse Deus é maravilhoso, é o Deus do milagre, que está ávido por fazer, e eu estou desesperado para não esperar, e não vai acontecer. Eu falei: que coisa linda. Está subindo uma placa de término. Aqui, uma planilhazinha, como é que você faz? Rendimentos, R$4.000. Aqui você põe ali dízimos, essas coisas, nós vamos tratar dessa planilha. Aí você, prestação, água, luz, tal. É uma coisa comum, tem uma planilha aqui, Marcos Salles tem também essa planilha. Essa planilha aqui, como é que você faz as contas? Você vai anotando aqui. Você pode ver que receitas é o que entra, né? E gasto, receita tem 3 linhazinhas ou uma linha só, e gasto tem umas 30, 40 ou 50. Então, você já vê que onde vai o buraco, onde vai o dinheiro. Bem, se você está querendo realmente que as suas finanças fiquem em dias, você precisa fazer pesquisa. Ah, não adianta pesquisa, adianta. Até hoje, isso aqui que nós fizemos esse slide em 1945, continua a mesma coisa. Uma boa pesquisa resulta em até 20% da economia. Porque o que acontece? Todos vocês sabem isso. O mercado fala assim: batata a 20 centavos. Aí você fala: vamos comprar nesse mercado que a batata é 20 centavos. Aí na cebolinha é 3 vezes mais o preço. Ah, mas cebolinha é um massinho, batata é 5 quilos. Tá bom, e na carne? É assim que acontece. Então uma pesquisa de mercado vai ser muito importante, porque 20%, se você gasta R$1.000 de mercado por mês, que não é muito, né? Não é muito ou pouco? R$1.000, para uns são pouco, para outros é muito. Mas vamos dizer R$1.000 que é redondo. Se você economiza 20%, são R$200. É bastante, né? Mas no decorrer de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é isso aí, fazer pesquisa. E quando possível, pechinchar. Minha mulher, maravilhosa mulher, ela cuida das nossas finanças de uma maneira maravilhosa. Demorou 12 anos para ela aprender a mexer com dinheiro. O primeiro dinheiro que eu dei para ela, ela gastou de pagar o condomínio. Eu falei assim: opa, o buraco é mais embaixo. 12 anos depois, hoje está saradinha, está uma beleza. Ela cuida das finanças. Eu detesto esse negócio de finanças, gente. Ela cuida do dinheiro. Aí quando eu sentava para conversar, de pedir desconto, ela vazava, ela saía fora. Fazia igual aquele botijão de gás, chegou outro e falou assim: vamos vazar? Ela vazava. Vergonha. Agora, eu já vi ela falar assim: mas nós vamos pagar à vista, quanto que é? E você já chegou na loja e falou assim: eu quero pagar à vista, quanto é o desconto? Ele fala: nenhum. E você compra a prazo? É o sistema do engano. Outra coisa que eu quero dizer para você explicar para o seu vizinho: não existe venda sem juros. Tantas vezes sem juros, mentira. Mentira. Então, você pechincha, pede desconto. No começo ela falava assim: nossa, tanta choradeira para ter 5%. 5%. Quanto a projeção de inflação desse ano? Quanto? 3,5%, alguém falou? Está errado. Eu tive 5% numa compra. Isso quando não é 7%. 3,5% a inflação desse ano no Brasil. Eu tive 5% numa conta. Só que eu não vou comprar só aquilo. E na construção então? É 2%, 3%, 4%, 5%. Pague à vista. Porque o sistema não quer. Outra coisa, quem compra à vista não tem crédito, sabia disso? Mas como é que é a tua ficha? Eu falei: minha ficha é suja. Mas aonde o senhor compra a prazo? Não compro. Estou falando isso, glória a Deus, irmão. Não sou melhor que ninguém, aqui é cacete desde 1900 e tarará, sabe? Então, o couro pode ser duro como minha cabeça, mas uma hora tem que clamar misericórdia, né? Então é isso que eu estou falando. Não é professor de nada, não. É tratado do mesmo jeito, porque todo dia, como eu falei para o Holmes, todo dia nós somos induzidos a viver como cauda.
Voltando. Não tem crédito quem compra à vista, porque não tem histórico. Mas mesmo assim, ouço o que a palavra de Deus diz: compre à vista. É isso que Deus quer fazer conosco. Possivelmente, muitos não vão conseguir hoje, porque ainda existe um prazo, vai ser tratado. Isso é um tratamento, irmãos. É um tratamento até chegar a isto. Como aquele dono de loja falou assim, mas como que eu vou ter mercadoria na prateleira se eu não comprar a prazo? Eu falei assim, então, Deus quer fazer um processo com você até chegar a esse ponto, para você ter poder de barganha. É isso? É o Deus que trabalha tanto nas minhas finanças pessoais como no meu trabalho, não é? Bem, pesquisa. Agora, cortar gastos. Cortar gastos, começar a cortar gastos. Viu que tem coisa que tem que cortar, precisa cortar. Aquela mulher chegou para mim, o nome dele é Trifosa. Não tenho de cortar mais nada. Brava, hein? Estava brava com Deus. Mas o foco era eu, mas tudo bem, não tem Deus ali e tal. Chega, senta a borracha. Eu não consigo cortar mais nada. Você vai ouvir isso, viu? Não consigo cortar mais nada. Então tem que cortar mais. Não consigo cortar. Então tem que ganhar mais dinheiro. Porque a gente sempre acha que já cortou tudo e manteve ali algumas coisas que são causa de ganho. Misericórdia. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca deixarei vocês e jamais os abandonarei. Olha a promessa do Senhor. Está endividado? Eu não vou abandonar você, eu quero levar você a outro patamar. Já tem a vida financeira equilibrada, eu não vou abandonar você, porque senão você vai se extrapolar, vai ir para o outro lado. Como eu contei, temos a tendência de sentir-nos menos amados se não conseguimos comprar o que julgamos necessário. É uma coisa de aceitação. Como eu disse para você, cada um tem uma história aqui, sabe? E o Senhor quer nos livrar dessas histórias que nós recebemos na nossa genética e do nosso ambiente familiar. O Senhor quer nos levar para a liberdade, sabe? Quando eu falei sobre a formiga, minha esposa falou, você precisa explicar por que você falou a formiga. Porque a formiga faz o seguinte, ela guarda, ela poupa, que ela vai chegar o tempo que ela não vai poder sair lá fora para trabalhar. E quando vai chegar esse tempo? Vai chegar um tempo que a gente não vai ter energia mais. Então é necessário que não confiar na riqueza, não confiar naquilo que nós guardamos, porque quem confiava na época do Collor, de um dia para o outro viu que não tinha nada. É confiar no Senhor que sempre vai estar conosco, nunca vai nos abandonar, mas é necessário que nós tenhamos uma provisão. Como eu estava falando para o irmão que é autônomo, quem é autônomo aqui, trabalha como autônomo? Então, nós já começamos um mês com uma carga, já começamos devendo. Agora precisa ter lastro, precisa fazer um saldo, né? Precisa ter sabe? Como eu disse, não é confiar naquilo, senão vai ficar escravo daquilo também. Você vê que o Senhor quer dar equilíbrio em tudo? É necessário que nós tenhamos esse equilíbrio vindo do Senhor. Agora, ficar satisfeito com o que nós temos é uma coisa do Senhor. Fique feliz com o que você tem, mesmo que seja pouco. Porque o texto diz, 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O que significa esta é a vontade? É a vontade de Deus que sejamos prósperos, mas é a vontade de Deus também que somos amados, que nós tenhamos angústias. É a vontade de Deus. O Filho de Deus que confia no Senhor, ele agradece. Já está tocando a buzina para eu terminar? Eu quero contar uma história. Uma das histórias mais lindas que aconteceram comigo. Uma irmã, depois de ouvir sobre finanças, me disse assim, eu queria marcar uma hora, falar sobre finanças. Aí chamei minha esposa para vir junto, né? E ela começou a contar sobre as finanças dela. Aí, ela disse que tinha uma situação, um carro, uma coisa assim. Aí nós demos alguns conselhos. Falei, olha, sua situação não é difícil. Mas eu quero lhe contar uma coisa. Comecei a contar uma história tola, de quando nós confiamos que somos amados do Pai.
Quando um filho, o pai chega para ele e fala assim, olha, se você estudar, passar de ano, isso é fevereiro, no final do ano eu vou te dar uma bicicleta. Aquele filho que confia no pai e vai estudar, ele vai passar de ano. Então ele já sai para a molecada do bairro e fala assim, olha, já ganhei uma bicicleta. Aí o menino fala assim, mas cadê sua bicicleta? Fala, não, meu pai, eu já creio que eu vou ganhar uma bicicleta, porque meu pai é verdadeiro. E meu pai tem condição de suprir. Então eu já sei até a cor que eu tenho da bicicleta. Ele vai passar o ano sonhando com aquela bicicleta. Porque às vezes, irmão, nós precisamos sonhar. Nós precisamos colocar nossos sonhos diante do Senhor. E Ele é ávido para cumprir. Nós precisamos só nos agradar dEle. É o Salmo 37. Agrada-te do Senhor, Ele concederá o desejo do seu coração. Mas quando nós somos tão cheios do Senhor, que os desejos nossos são os desejos do Senhor. Então vão ser cumpridos. Olha que coisa maravilhosa. Eu queria ter meia hora para falar sobre esse assunto. Esse texto. Aí, quando eu estou contando para ela sobre a bicicleta, ela começa a chorar. E fala assim, eu nunca me senti amada do Pai, nunca me senti amada do Senhor. Porque quando eu era pequena, meu pai disse assim, se você passar de ano eu vou te dar um relógio. Olha como o Senhor traz as coisas profundas e traz para fora para curar a gente dos traumas passados, das heranças genéticas, como eu falei, do que nós recebemos no congênito, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Olha a formação que nós somos, é bombástica, é explosiva a formação que nós tivemos, começando com a natureza de pecado. Aí ela disse assim, eu passei de ano com boas notas, meu pai não me deu o relógio. No outro ano, porque naquele tempo os filhos não falavam com o pai, né? Se o pai falasse não, não, acabou. A gente podia morrer por dentro, mas a gente não falava nada. No outro ano, ela passou de ano novamente nas matérias lá, e o pai não deu o relógio. E ela disse assim, olha, agora que eu percebi, o primeiro presente que eu comprei para mim, quando eu tive dinheiro, foi um relógio. O primeiro casamento meu, eu supri a casa, porque eu sempre ganhei muito dinheiro. E o segundo casamento também, chorando ela disse assim, eu nunca criei que eu fui amada, eu nunca fui cuidada. Aí comecei a falar do amor do Pai. Irmãos, eu tenho visto muita gente que não crê que é amada do Senhor. O que resta para a nossa religiosidade se eu não creio que eu sou amado de Deus? Eu vou ver um Deus sempre com um chicote, um Deus sempre com a mão encolhida, para me abençoar, e esse não é o Deus da Bíblia. Nós somos abençoados totalmente em Cristo Jesus, para viver segundo nossos desejos, não, para nós louvarmos e vivermos para a glória do Senhor. Isso é uma coisa prática da vida cristã, porque vida cristã é ter Cristo, vida cristã não é religiosidade. Se você acha que nesta igreja você vai encontrar alívio para a sua vida, você não vai encontrar. Você vai encontrar irmãos que amam você, que vão falar de Cristo. Você precisa de Cristo na sua vida. Mulheres que tiveram pais que não as amaram, vocês precisam crer que são amadas do Pai. Como eu disse, como vai ter um relacionamento de casamento se eu não confio no meu marido? E a minha esposa não confia em mim? E aquela mulher viu naquela noite o começo de uma nova história da vida dela. Ela viveu buscando alguém que cuidasse dela, porque o pai não cuidou dela. E a projeção do pai terreno é aquilo que nós pensamos do pai eterno. Misericórdia. Por isso que precisa libertação. Precisa crer que nós somos libertos, que naquela cruz nós recebemos uma nova identidade de filho. Uma das histórias mais lindas da Bíblia é de Mefibosete. Mefibosete, o nome dele significa vergonha destruidora. Ele era neto de Saul. Quando Saul morreu, a serva, a escrava foi levá-lo, porque ele ia morrer, porque acontecia o seguinte, entrava outro rei e matava todo mundo da família. Esse rei dos reis teve que fazer a mesma coisa, irmão.
Olha que revelação maravilhosa. O Rei dos Reis teve que nos matar naquela cruz, para nos fazer de novo em Cristo. Então o que acontecia lá? Bem, voltando a Mefibosete. A serva, quando foi tirá-lo, ele caiu do cavalo e ficou manco. Uma criança, criada fugida, num lugar chamado Lodebar, na casa de Maquir. Maquir significa vendido, Lodebar significa terra árida. Ele era um cara que cresceu complexado, aleijado, pressionado psicologicamente, morando num lugar que não dava nada, terra árida, plantava, não dava nada, e na casa de um cara que era vendido, que não tinha, ele gostava de Saul e não gostava de Davi, mas fazia qualquer negócio. Essa era a história de Mefibosete. Davi, que significa Deus na história, falou assim: há alguém da casa do meu irmão Jonatas para que eu use de misericórdia? É isso que Deus fez em Cristo Jesus. Olhou e falou assim: vá buscar esses daí que estão escravos. E veio Mefibosete. Eu fico imaginando Mefibosete na frente do rei, tremendo, e falou assim: agora já é só um pedaço de homem, agora não vai sobrar nada. E Davi diz assim: eu vou dar para você isto e isto, e Ziba vai ser seu escravo. Aí foi a desgraça, que Ziba era um mentiroso, um traíra, fez de tudo para Mefibosete morrer nas mãos do rei Davi. E num gesto de reconhecimento de incapacidade, Mefibosete diz assim: por que você olhou para um cão morto como eu? Sabe qual foi a resposta de Davi? Nenhuma. Você vai sentar na minha mesa. Bem, aí acontece a história, poderia tratar sobre isso aqui, se Deus quiser. E aí ele não foi lutar com Davi. E o Ziba falou assim: tá vendo Mefibosete? Você abençoou ele não foi lutar comigo, a seu favor. Só que o Ziba não juntou o cavalo, não pôs o arreio, e ele não pôde ir. Aí Davi falou assim: bom, então agora a parte do que é seu eu vou dar para Ziba. E ele fala uma coisa maravilhosa de quem reconhece que é amado. Ele falou assim: mas uma coisa Ziba não vai poder tirar: sentar na mesa junto com meu pai. Nós precisamos estudar a história desse homem que tinha noção que ele era um verme, que ele era um doente, que ele era um complexado. E nesse meio tem muita gente complexada, muita gente com uma estima mais baixo que o buraco que a cobra faz. Misericórdia. Mas nós temos um lugar na mesa do Pai. O lugar é para nós, para filhos, para quem foi rebelde, para quem é endividado, para quem é nó cego, quem não paga o que deve. A graça é só para falidos. Mefibosete era o falido, e a graça encontrou-se com ele. E ele estava feliz. Ele falou assim: Ziba, fique com tudo, mas eu quero viver na presença do Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Gente, viver na presença do Pai, até o dia que formos levados. Em oração, submeta ao Senhor suas decisões quanto aos gastos. Tudo que possuímos pertence ao Senhor, irmãos. Devemos gastar de forma a agradá-lo, e não com propósitos egoístas. Propósitos egoístas. Querer parecer aos outros o que somos, sendo que não somos. Mas acima de tudo, isso eu queria que você guardasse: somos amados, independente do que fizemos e que vamos fazer. E esse tesouro de amor, vindo da graça do Senhor, não tem traça nem ferrugem que corrói. Que o Senhor abençoe cada um de vocês aqui, com essa graça maravilhosa proveniente de Cristo Jesus. Amém.